Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária, a reflexão matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer, frutificar, pois são elas que nos alimentam nesta longa jornada em busca da felicidade. Como a jornada é longa, é porque nós ainda temos defeitos, temos vícios, os quais precisamos erradicar do nosso coração como erva daninha que são, e nós, como bons jardineiros, todo dia vamos lá trabalhar. A nossa reflexão de hoje é da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Vou repetir. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Conforme nós observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. São dois tipos de tristeza. A primeira, a tristeza de Deus, soluciona os problemas atinentes à verdadeira vida, que é a vida espiritual. A segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes e lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência do dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Então, essa é a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia das reencarnações corretivas e perigosas. Olhem só. O que nos leva a sofrimento nas próximas encarnações? Diz o Espírito Emmanuel, comentando o versículo de Paulo. Aqueles que sentem a ausência de dinheiro adequado para excessos. Não é para suprir as suas necessidades, não. É para os excessos. E hoje nós estamos vendo, lá no Egito, a COP27, onde vemos, por um lado, países que usam mais do que a Terra consegue repor e outros que usam menos porque têm dificuldade. E os que usam mais não querem diminuir o seu modo de vida para que a Terra continue fornecendo o que necessitamos, não. Isso se deve o quê? Ao egoísmo. E enquanto não resolvermos essa equação de alguns utilizar bem menos do que utilizam hoje em dia dos recursos da Terra, para que os outros possam ter um pouco mais, a Terra caminha para o caos. Não é assim? Estão falando se aumentar a temperatura acima de 1,5 grau, acima de 2 graus, o bicho vai pegar, lá vem secas, vem inundações, derrete as geleiras. É a consequência do uso em excesso. Tem aqueles que também se lastimam porque não podem praticar o mal. Tem os viciados que se queixam, incapazes de servir sem os aguilhões. Então, essa é a tristeza do mundo, que muitas vezes nos leva à depressão
E quantos do caminho da depressão não acabaram tirando a sua vida, se suicidando, e, numa linguagem popular, arrumando mais encrenca para as próximas encarnações. Mas sem a tristeza de Deus. É. E são raros que se tocam da tristeza de Deus. Muito poucos completam a si próprios, ou melhor, contemplam, considerando a extensão das falhas que lhe dizem respeito, em marcha para a restauração da vida no presente e no porvir. Então, quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o pleno soluço enfermiço da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo, a golpes benditos de esforço para novas edificações do destino. Então, aqui nós vemos a tristeza de Deus que nos leva a refletir sobre nós mesmos. Essa é a finalidade da doutrina espírita. Fazer com que nós compreendamos e conheçamos, na parte moral, o Evangelho de Jesus, na parte filosófica, a doutrina dos Espíritos, que nos esclarece de onde nós viemos, para onde é que nós vamos, por que nós sofremos, por que a humanidade está assim. E temos também, apesar dos negacionismos dos dias de hoje, tem gente que voltou à Idade Média acreditando que a Terra não é redonda, que a Terra é plana. São os terraplanistas, para os quais a ciência não existe, negam até a vacina contra a Covid e negam a vacina para os seus próprios filhos, e nós estamos vendo hoje em dia não se conseguir atingir o mínimo de vacinação contra a poliomielite, que é 95%. Por quê? Porque de uma hora para outra, todo mundo passou a não acreditar nas vacinas, e aí depois, quando alguém fica tetraplégico, por exemplo, os negacionistas da vacina negaram até perder um familiar para a Covid, e aí passaram a acreditar na vacina. Então, é importante a gente compreender que esses espíritos ainda têm um caminho muito longo pela frente, e o nosso trabalho é auxiliá-los. Através do quê? Não é dando a mão, não é distribuindo dinheiro, mas através daquilo que fazia Jesus, ou seja, a pedagogia do exemplo. Para os cristãos da primeira hora, a prova de ser cristão era dar a vida no circo. Para nós, os cristãos modernos, a verdadeira prova é viver a vida de acordo com os mandamentos do Cristo. É difícil, não é difícil? Mas é um processo. O mundo só vai evoluir, o mundo só vai melhorar quando cada um de nós fizer a sua melhoria interna. Pense nisso, amigo e seguidor, e enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã no amanhecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então.